Como identificar o seu eu financeiro? Autor Reinaldo Domingos. Audiobook oferecido pelo canal Johnny Barbosa. Curta e compartilhe para ajudar mais pessoas a terem acesso a esta informação. Sumário. Apresentação. Conscientização é a palavra-chave. Tome as rédeas da sua vida financeira. Resista aos apelos consumistas. O diagnóstico do desequilíbrio. O caminho do seu dinheiro. Relacione os seus ganhos. Observe o seu comportamento financeiro. Anote todas as suas despesas. Não tema a sua verdade financeira. Aprenda a ler o extrato bancário. Em busca do equilíbrio. Compartilhe a sua experiência, corte os pequenos gastos, identifique seu padrão de vida, consumo consciente. O mapa da mina. Considere sempre a sua realidade, reavalie o seu trabalho, preparado para o futuro. DSOP Educação Financeira, Reinaldo Domingos. Apresentação. A coleção Dinheiro Sem Segredo foi especialmente desenvolvida para você e muitos outros brasileiros a conquistar a tão sonhada independência financeira. Nos 12 fascículos que compõem a coleção, o professor, educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos oferece todas as orientações necessárias e apresenta uma série de conhecimentos de fácil aplicação, para que você possa adotar em sua vida a fim de equilibrar suas finanças pessoais. Questões como caminhada para sair das dívidas, a realização de sonhos materiais como a compra da casa própria e a melhor forma de preparar uma aposentadoria são abordadas numa leitura fácil, saborosa e reflexiva. Os fascículos trazem dicas de como lidar com empréstimos, cheques especiais, cartões de créditos e financiamentos. Todas elas embasadas numa metodologia própria, que já ajudou milhares de brasileiros a ter uma vida financeira melhor e realizar os seus sonhos. Observador e atento, Reinaldo faz o uso de tudo o que ouve em seu dia a dia como educador e consultor financeiro para explicar o que se deve ou não fazer quanto o assunto é finanças. As dicas e ensinamentos que constam nos fascículos são embasadas pela metodologia DSOP, um método de ensino desenvolvido pelo autor que consiste em diagnosticar gastos, priorizar sonhos, planejar o orçamento e poupar rendimentos. Conscientização é a palavra-chave. Todas as rédeas de sua vida financeira, resista aos apelos consumistas, diagnósticos do desequilíbrio. Tome as rédeas da sua vida financeira. Vivemos uma época em que ter é mais valorizado do que ser. Hoje, grande parte das pessoas compromete ou corre risco de comprometer o orçamento doméstico e até se perder em dívidas somente para manter as aparências, ou por não resistir aos apelos do consumo. No Brasil, essa realidade está refletida em nossa economia. Enquanto o produto interno bruto, PIB, mundial cresceu em torno de 28%, entre os anos de 2000 e 2010, o país ampliou suas riquezas. No mesmo período, em 42%. E a grande expansão ocorreu por conta do aumento do consumo, principalmente por parte da classe média, que também cresceu. Assim, do total do PIB, 64% correspondem ao consumo das famílias, que em 10 anos aumentou 45%. Produtos que antes eram apenas desejados passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas. São bem duráveis,
como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e veículos, comprados principalmente a crédito. Da mesma forma, alguns gastos com serviços também passaram a existir, como o acesso à internet, TV por assinatura, telefone celular, saúde e cuidados pessoais e com educação. Além disso, com um patamar de renda mais elevado, a classe média brasileira começou a viajar mais e de avião. Além de fazer cruzeiros marítimos, os novos consumidores passaram ainda a comprar pacotes de viagens nacionais e internacionais por conta do barateamento do custo das viagens e das oportunidades de parcelamento. Diante dessa avalanche de consumo, nunca foi tão necessário e importante assegurar o equilíbrio financeiro para garantir a realização de grandes sonhos, um futuro tranquilo e uma velhice sem precisar depender de ninguém. Isso exige disciplina e planejamento, mas o processo é mais simples do que você imagina. Basta descobrir o que eu chamo do seu eu financeiro, ou seja, tomar consciência do lugar onde você está e onde deseja chegar financeiramente. Principalmente, se dispor a mudar alguns comportamentos em relação ao dinheiro. É preciso despertar e fugir da armadilha de passar a vida consumindo de maneira desenfreada e impulsiva. Minhas ideias para que você consiga isso fazem parte de algo concreto que aprendi e aplico, com excelentes resultados em minha vida. Percebi ao longo da minha carreira, como educador e terapeuta financeiro, que a educação financeira não é apenas um trabalho de transmitir conhecimento, mas de entender e analisar as pessoas, pois o comportamento faz parte do processo de mudança. Também constatei que o ser humano tem dificuldade para evoluir em sua situação financeira, principalmente pela falta de disciplina para poupar parte do que ganha. Para muitas pessoas, é difícil guardar dinheiro simplesmente porque elas não foram criadas com hábitos de controlar os próprios gastos. Essa cultura de não poupar está impregnada em todos nós, até mesmo como uma herança dos contos de fadas. Afinal, quem nunca ouviu a história da Cinderela, filha de um fidalgo muito rico que, ao ficar viúvo e se casar novamente com uma mulher gastona, perdeu todo o seu patrimônio e deixou a filha desamparada financeiramente? A pobre gata borralheira passou a ter de fazer todas as tarefas na casa da madrasta e levava uma vida solitária e triste. Outra personagem na mesma linha é Branca de Neve, que ficou sozinha no mundo depois de perder o pai que a sustentava. E sem ter como se manter, foi parar na casa dos 7 anões, onde passava, lavava e cozinhava em troca de um teto. No final, as duas personagens se casam com príncipes maravilhosos e vivem felizes para sempre. Mas na vida real, é sempre bom lembrar: príncipes encantados não existem. Resista aos apelos consumistas. Você sabia que a maioria dos brasileiros compram por impulso? Segundo o dado de uma consultoria especializada, as compras por impulso representam quase 10% do faturamento do varejo no país. Isso porque a maior parte das decisões de consumo é feito de forma emocional. Ou você acha que é à toa que toda vez que tentam nos vender um produto, ele está acompanhado de promoções e campanhas estreladas por gente bonita, perfeita e feliz, sempre com frases de efeito e músicas no fundo?
Propagandas de todo tipo acabam ditando como devemos decorar a casa ou amarrar o lenço no pescoço. Qual a cor da roupa que devemos vestir nessa ou naquela estação? Que produtos devemos passar no rosto para a pele ficar linda? Enfim, são tantos os apelos que é comum nos pegarmos debaixo do chuveiro, assoviando a musiquinha da propaganda de refrigerante ou da loja de colchões. E, ainda que às vezes sejamos tomados pela consciência de que não devemos gastar com determinado produto, surgem mais facilidades para nos convencer do contrário, como o crédito a perder de vista, parcelamento em valores que cabem no bolso, etc. E acabamos quase sempre nos sentimos tão especial como consumidores, tão seduzidos, que no final nos rendemos e compramos. O curioso é que quase todo mundo tem uma boa desculpa para isso. Há quem defenda que, por trabalhar demais, merece usar o dinheiro para satisfazer todos os pequenos desejos imediatos e sai comprando. Outros vão mais longe, gastam tudo que tem pensando: vai que eu morro amanhã. Argumentos desse tipo são usados tanto por pessoas que recebem baixos salários como aqueles que têm altos rendimentos. Quem ganha pouco diz que não vale a pena se preocupar em controlar o dinheiro e que o jeito é viver um dia depois do outro. Quem ganha muito alega que, por isso mesmo, não tem com o que se preocupar e o melhor a fazer é viver intensamente o dia de hoje. Com a experiência que tenho acumulado nestes anos, é meu dever informar que as duas justificativas estão equivocadas, pois o sucesso financeiro não depende do quanto se ganha, mas da forma como lidamos com nossos rendimentos. As ações e escolhas que fazemos determinam o nosso eu financeiro. Pois bem, o processo de conscientização para alcançar o equilíbrio financeiro envolve várias etapas, que podem ser resumidas em duas palavras: diagnosticar, ou seja, identificar a situação real de suas finanças. Para isso, o primeiro passo é anotar diariamente, durante um mês, todos os seus gastos, incluindo as pequenas despesas, como comprar um cafezinho. Com as cifras em mão, é possível avaliar seu comportamento em relação ao consumo e, a partir de uma análise minuciosa, adotar novas atitudes. Vivemos em uma sociedade altamente consumista, perseguidos pelas frequentes mensagens de compre, 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 e muitas vezes não resistimos aos apelos. No entanto, ao anotar os gastos e depois analisar cada um deles, percebemos várias compras que poderiam ter sido evitadas, feitas apenas na tentativa de uma satisfação emocional imediata, por compensação ou culpa, e não porque o produto era mesmo necessário. Um exemplo dessa situação é ultrapassar o limite do cheque especial ao contrair uma dívida no cartão de crédito para comprar uma bicicleta para o filho, na tentativa de compensar o pouco tempo que você tem para passar com ele. Ou se dar de presente um vestido caro para chamar a atenção do parceiro que anda desatento. Essas são armadilhas que, além de não resolverem os problemas, ainda aumentam o motivo de preocupação com uma dívida a ser quitada. Afinal, você pode tentar rearranjar seus hábitos para ficar mais tempo com os filhos ou dar a eles toda a atenção e o carinho quando puder estar com eles. Garanto que gostarão mais disso do que da bicicleta. Quanto à falta de atenção do parceiro,
Em vez de compensar isso consumindo, o melhor é conversar, se abrir, discutir o que está acontecendo para juntos chegarem a um entendimento. O diagnóstico do desequilíbrio. Gosto de usar a palavra diagnóstico quando se trata da área financeira, porque o seu significado mais comum é conhecer as doenças pelos sintomas que eles apresentam. Explico depois de muitos anos observando a forma como cada um se comporta em relação ao dinheiro. Acredito mesmo que o desequilíbrio financeiro seja uma espécie de epidemia que afeta as pessoas em diferentes níveis. Alguns sofrem mais levemente os sintomas, ou seja, de vez em quando se desequilibram financeiramente, gastam além da conta, mas conseguem sair do aperto e voltar à normalidade. É o caso, por exemplo, de alguém que está extremamente infeliz no trabalho e, para compensar essa insatisfação, faz compras diariamente durante o intervalo do almoço. Um dia um vestido, no outro um sapato, no outro uma bolsa e um relógio. Depois de um tempo, os carnês, as parcelas do cartão de crédito, os cheques pré-datados ficam tão acumulados que o salário passa a ser insuficiente para cobrir todas as despesas básicas do mês, aluguel, condomínio e etc. E ainda arcar com os resultados do descontrole. Nesse exemplo, no entanto, o consumidor normalmente compulsivo consegue sair do aperto, pede dinheiro emprestado a um amigo ou ao banco, quita os compromissos, passa a controlar os gastos e paga o empréstimo de forma parcelada. Outras pessoas sofrem sintomas mais graves de tal epidemia do desequilíbrio financeiro. Gastam o que ganham sempre. Quem não conhece alguém assim? Costuma-se dizer que vivem mal das pernas justamente por não conseguirem se equilibrar. Estão sempre enrolados. Em uma época tem um carro, em outra o vende para pagar as dívidas. Costumam dever dinheiro para parentes e amigos. Compram itens caros e desnecessários, enquanto falta dinheiro até mesmo para uma alimentação adequada. Essa condição pode evoluir para uma fase ainda mais aguda da epidemia, em que as dívidas com cheque especial e cartão de crédito se acumulam e chegam a um nível tal que a pessoa chega realmente à falência. Nessa situação, ela não apenas não enxerga meios para quitar os seus débitos, como ainda tem o seu nome escrito no cadastro de inadimplentes e corre até risco de perder os bens materiais que conquistou, como imóvel, veículo e etc. Uma pesquisa inédita realizada nacionalmente pela Administração do Serviço Central de Proteção ao Crédito, SPC, desvendou o comportamento do consumidor diante do novo cenário de crédito que, nos últimos 5 anos, se modificou com o ingresso de 35 milhões de pessoas que antes não tinham acesso aos financiamentos. O levantamento constatou que 45% dos entrevistados da classe C e 48% dos que foram ouvidos das classes D e E afirmam que é difícil quitar suas dívidas, em comparação com os 15% da classe A. Também foi apurado que nas classes C, D e E, a inadimplência, ou seja, a incapacidade de pagar as dívidas em dia é maior, 23% e 21% respectivamente. Por mais grave que a situação possa parecer, saiba que é possível reverter esse cenário e alcançar o equilíbrio. O primeiro e mais urgente passo para isso, como eu já disse, é o diagnóstico financeiro.
Isso porque quanto mais rapidamente você tiver consciência de seu problema e do tamanho dele, mais cedo poderá encontrar os caminhos para solucioná-lo. Há uma forma eficiente de fazer isso, em etapas. Quer saber quais são elas? Então vamos lá. O caminho do seu dinheiro. Relacione os seus ganhos. Nem todo mundo responde com fidelidade à pergunta: quanto você ganha? E não é nem por querer esconder o valor ou por ter vergonha de revelá-lo, mas simplesmente por não saber exatamente qual é a situação, qual é essa quantia. Por exemplo, se perguntarmos a uma pessoa com salário bruto mensal de R$ 1.000 quanto ela ganha, provavelmente ela responderá R$ 1.000. Mas se ela trabalha com carteira assinada e a resposta está errada, pois dos R$ 1.000 é preciso descontar vários itens, como INSS, vale transporte, vale alimentação, assistência médica e etc. Assim, o valor que essa pessoa de fato recebe é de aproximadamente 850. Esse é o rendimento com a qual ela pode contar. E não se engane se você acha que os 150 de diferença não tem importância. Tem sim. Afinal, representam 15% do valor do salário bruto, o que é bastante em qualquer caso, independentemente do rendimento. Saber o valor real do seu rendimento mensal é mais relevante do que você imagina. Isso porque, se a pessoa acha que ganha R$ 1.000, quando na verdade ganha 850, gasta 15% mais do que recebe, pois inconscientemente tem o valor de R$ 1.000 como limite. E isso todo mês. Então imagina o tamanho do buraco ao final de um ano. Para conquistar e manter o equilíbrio financeiro, repito, é preciso ter consciência dos seus ganhos, do real valor que está disponível para honrar as suas despesas, os compromissos e até os investimentos. Mas como ter claro esse montante se ele não for fixo? É o caso, por exemplo, dos profissionais liberais, autônomos e empresários, que têm rendimentos variáveis. Esses também precisam registrar tudo o que recebem no decorrer do mês e até de um ano, se for possível, para descobrir o valor médio das retiradas e, assim, poder programar seus gastos. Isso porque as pessoas que têm rendimentos variáveis também correm o risco de cair em armadilhas. Além de se esquecerem de computar os seus rendimentos, os descontos com impostos, por exemplo, elas podem desconsiderar outras despesas típicas dos autônomos, como transporte, combustível, desgaste do veículo, alimentação, gastos com contador, entre outros. De início, recomendo que você identifique o seu rendimento mensal, incluindo salário, comissão ou bônus. Se houver, sugiro que você anote este e outros exercícios deste fascículo em um caderno reservado somente para isso. Exercício de rendimento mensal. Valor: A. Rendimento bruto, salários, comissões e bônus. B. Descontos diversos, INSS, imposto de renda, como outros. C. A menos B é igual ao rendimento líquido mensal. Depois de preencher o quadro com o levantamento mensal, você deve calcular os rendimentos anuais, nesse caso incluindo férias e 13º. Se tiver ou bônus, comissões, participações no lucros e resultados e outros, se houver o caso. Veja o modelo. Exercício de rendimento anual. A. Rendimento bruto, salário, comissão e bônus.
B. Outras receitas, férias, 13º salário e outros. C. Descontos diversos, INSS, imposto de renda e outros. D é igual a mais B menos C, rendimento líquido anual. Com esses dois exercícios, você saberá exatamente os seus rendimentos mensal e anual. Muita gente se surpreende ao preencher os quadros, pois, mesmo achando que o salário mensal é pequeno, quando calculado no decorrer de um ano, ele pode impressionar. Mas atenção, o preenchimento deve ser fiel. E se houver estimativas, caso de rendimentos variáveis, elas têm de ser o mais realista possível. Afinal, se você está disposto a mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro, não faz sentido tentar enganar-se. Não é mesmo? Com resultados em mão, você pode fazer uma reflexão sobre a sua situação financeira, iniciando um processo de conscientização e controle, que é fundamental para alcançar o equilíbrio das suas finanças. Observe seu comportamento financeiro. Se eu perguntasse de quanto é o seu gasto mensal, você sabia responder rapidamente? Aposto que não. Digo isso porque, graças à minha experiência como educador e terapeuta financeiro, percebo que 90% das pessoas não sabem dizer exatamente quanto gastam. E sabe por que isso acontece? É que pouca gente tem hábito de fazer esse tipo de controle. Pelo menos não da forma exata e minuciosa. Ou seja, algumas até se dispõem a anotar as despesas, mas somente as mais elevadas, como prestação da casa ou aluguel, energia elétrica, água, supermercado, prestação do carro, faculdade, entre outras. Reconheço que essa já é uma atitude importante para quem deseja organizar a sua vida financeira. Esse controle mais geral e amplo é, na verdade, uma amostra de que existe pelo menos uma vontade de saber e controlar os gastos mensais. Mas é meu dever alertá-lo que ele não é suficiente. O que poucas pessoas entendem é que não basta apenas relacionar as despesas principais e mais representativas. O que costumo ver nos atendimentos e nas aulas que ministro é que esse tipo de controle que apresento a seguir. Despesas igual a valor. Água, R$ 60. Energia elétrica, R$ 70. Prestação da casa ou aluguel, R$ 480. Telefone, 95. Mercado, 330. Transporte, 170. Faculdade, 450. Total das despesas, R$ 1.665. Total das receitas, R$ 1.800. Menos total das despesas, de R$ 1.655, resultado positivo, R$ 145. Tudo bem fazer esse controle, afinal já é alguma coisa. O problema é que ele raramente revela a raridade da situação. Isso porque não basta saber apenas o valor de itens como aluguel ou mensalidade escolar. O que estou dizendo é simples. Quem nunca tomou um susto ao abrir a carteira e consultar a conta bancária e perceber que ela está vazia? Em geral, acabamos nos perguntando nessa situação: onde foi parar o meu dinheiro? Pois eu proponho que você se pergunte isso mais vezes, já que é a única forma de diagnosticar com precisão a situação financeira. Eu, aliás, me arrisco a responder a sua pergunta. O seu dinheiro se esvai nas pequenas despesas, que quase sempre são esquecidas quando calculamos nossos gastos mensais. Se você tomar um cafezinho por dia,
no meio da tarde, por exemplo, certamente não vai achar que essa despesa interfere no seu orçamento, correto? Mas suponho que esse cafezinho custe R$ 3 e você consuma em 25 dias do mês. Ao final do mês terá gasto R$ 75 e ao final de um ano R$ 900. Agora, imagine fazer essa multiplicação para todas as pequenas despesas do dia a dia que você considera sem importância. Quando paramos para pensar nisso, muitas vezes nos queixamos de ganhar pouco e de que o nosso dinheiro não dá para nada. Isso pode até ser verdade. Ou seja, talvez você realmente mereça ganhar mais, bem mais, mas convenhamos, se ganhasse 10% mais, provavelmente também gastaria 10% mais. Se fosse 50% mais, esse também seria o percentual aumentado de suas despesas. E isso simplesmente porque você não tem controle sobre o seu dinheiro. Pelo contrário, é ele que acaba controlando a sua vida. Lembre-se de que o equilíbrio financeiro depende da visão mais ou menos detalhada que você tem de suas receitas e despesas. Se não tiver equilíbrio nas duas pernas, não conseguirá andar. Do mesmo modo, se não tiver equilíbrio entre as receitas e as despesas, não conseguirá sair da situação financeira em que se encontra hoje, seja ela qual for. A esta altura, você já deve estar convencido da importância de saber qual é a sua real situação financeira, pois só com esse conhecimento poderá enfrentar futuros obstáculos sem grandes traumas ou mesmo aproveitar boas oportunidades que a vida colocar em seu caminho. Somente isso já seria um ganho significativo, mas é possível mais. Se as suas receitas e despesas estiverem equilibradas, você poderá constituir uma reserva para usar no que, quando e como quiser. Não acredita? Pois então, confira minhas próprias dicas nesse sentido. Anote todas as suas despesas. Você provavelmente sabe responder de imediato quanto gasta mensalmente com o que considera grandes despesas, como aluguel, faculdade, condomínio, prestação e etc. Mas saberia me informar quanto gasta com as pequenas? Eu citei anteriormente o exemplo do cafezinho e podemos constatar o quanto ele representa de custo no mês, R$ 75, e no ano, R$ 900. Mas e os chocolates, pão de queijos e gorjetas para o rapaz que ficou cuidando do seu veículo? As despesas com manicure e os custos das baladas? Você tem controle sobre essas despesas? Minha recomendação é que você comece a fazer esse levantamento para saber exatamente onde vai cada centavo seu. Para isso, anote absolutamente todos os seus gastos diários, de preferência separados por categoria: transporte, alimentação e etc. Da seguinte maneira: tabela: dia, valor, despesa e forma de pagamento. Ao final, soma o total. Ao final do dia, mais importante do que saber o valor gasto é identificar com o que você gastou, ou seja, o tipo de despesa que fez. É fundamental que esse quadro seja preenchido diariamente por 30 dias. Caso você tenha rendimentos fixos, se tiver rendimentos variáveis, no caso de autônomos, profissionais liberais, empresários, entre outros, recomendo que as anotações sejam feitas durante 3 meses. Assim, você terá a média de gastos por tipo de despesa e o que condiz mais com a sua realidade. Em princípio, você pode achar que isso é trabalho demais, mas
Como já dissemos, alcançar o equilíbrio financeiro exige determinação e disposição para mudar os comportamentos. Além do mais, se você chegou até aqui, por que retroceder? Basta dar o próximo passo. Não tema a sua verdade financeira. Como em qualquer outro aspecto da vida, só é possível resolver os problemas depois que decidimos enfrentá-los. Assim, comece já a anotar cada centavo que gasta no seu apontamento de despesas. Distribua-o junto com o volume 1 desta coleção. Se preferir, baixe o modelo disponível no DVD da coleção ou ainda no portal www.dsop.com.br. Tabela: mês, despesas, guloseimas, dia, valor, forma de pagamento. Dia 5, R$ 6,00, cartão de crédito. Dia 6, R$ 1,15, vale refeição. Dia 15, R$ 3,00, dinheiro. Dia 22, R$ 2,85, cartão de crédito. Dia 25, R$ 4,00, cartão de crédito. Dia 29, R$ 6,00, dinheiro. Total, R$ 23,00. Fazer esse levantamento é meio caminho andado para mudar radicalmente o seu jeito de lidar com o dinheiro. Garanto que você ficará surpreso com os gastos que considera sem importância na soma geral e perceberá, finalmente, onde vai parar o seu dinheiro. É que, separando por tipo de despesa, a ideia é perceber os excessos. Depois de 30 dias corridos, você estará com os seus diagnósticos nas mãos e terá a oportunidade de analisar de forma microscópica por onde escorre o seu dinheiro e, principalmente, os cortes que podem ser feitos. Esse exercício exige questionar hábitos que já estão consolidados, como mascar chiclete e pedir uma pizza toda semana. Isso é de fato fundamental para a sua vida? Você não pode viver sem isso? É o cafezinho do dia a dia. É a sobremesa do restaurante. Você precisa mesmo deles todos os dias? Pense nisso. De volta ao exercício, para completá-lo, preencha também o quadro ao lado, porém seguindo à risca as determinações. Faça uma estimativa do valor que gasta por tipo de despesa nos próximos 7 dias. Anote as despesas na hora em que estiver comprando, para garantir que não vai esquecer nenhum item. Todos os dias ou final de semana. Compare as despesas que você de fato fez com as estimativas. Novamente, estou certo de que você terá uma surpresa. Tabela: tipo de despesa, valor previsto, valor realizado e diferença, do primeiro ao 7º dia. Diante da constatação do excesso de gastos, pode ser que você fique aborrecido. Mas, se decidir de fato encarar a verdade e mudar o seu comportamento, com o tempo que você se habituará a tomar nota das despesas e talvez até acabe achando divertido. Se isso ocorrer, já terá sido uma conquista, pois disposição é fundamental para dar sequência ao processo que o levará a tomar as rédeas de sua vida financeira. Muitas pessoas com quem convivo ao longo da minha carreira de terapeuta financeira afirmam que, antes de começar a anotar todas as despesas, não tinham ideia do que gastavam sem perceber. Ou que sabiam que gastavam bastante, mas, por exemplo, em guloseimas, mas nunca esperavam que fosse tanto. Só ao ver as cifras tiveram realmente dimensão da situação. Esse impacto é imediato, tanto que, com a consciência de quanto cada despesa representa ao final do mês, sem perceber, você já pensará 2 vezes antes de comprar.
Você também vai passar a priorizar compras e comprar melhor. Essa sensação vai ficando mais forte conforme as anotações forem evoluindo. Isso porque a mente estará atenta ao apontamento e dará o alerta sobre o quanto já foi gasto em cada categoria. Mas o apontamento das despesas deve ser preenchido por até 30 dias. Para quem tem ganho fixo, é por no máximo 90 dias. Para quem tem ganhos variáveis, aprenda a ler os extratos bancários. Além de controlar suas grandes e pequenas despesas com anotações manuais, é fundamental que você faça o mesmo com sua conta bancária. Afinal, grande parte dessa movimentação estará refletida no seu extrato bancário. Quando converso com os meus alunos em sala de aula, percebo outra coisa muito curiosa. A maior parte das pessoas não sabe ler o extrato bancário ou parece não entender o que está descrito nele. Isso acontece em decorrência de uma pegadinha que muitos bancos utilizam na hora de formatar as informações aos clientes. Estou me referindo aos extratos em que consta a expressão limite disponível por escrito. Esse termo cria uma confusão na cabeça das pessoas e dá a impressão de que o valor ali descrito faz parte dos seus rendimentos. Porém, somente parte da quantia citada é realmente propriedade do correntista. Quando você checa o seu saldo na tela do computador ou do caixa eletrônico, seus olhos saltam para o tal limite disponível, quando na verdade a sua atenção deveria concentrar no que alguns bancos chamam de limite disponível para investimento. Esse termo é o que corresponde ao seu dinheiro real, que está, como a própria expressão afirma, disponível para você investir. Seja no pagamento de suas contas, na compra de algum bem essencial, em algum presente que você queira dar a si mesmo ou alguém, etc. Por isso, daqui para frente, leia o seu extrato bancário com calma e compreenda o que está sendo informado ali. Se achar necessário, imprima-o em uma vez por semana e anote em azul "Meu dinheiro", onde consta o seu saldo real. Não se esquecendo de escrever em vermelho "Dinheiro do banco", ao lado do valor correspondente ao limite do cheque especial. Por mais tentador que seja, é vital que você entenda que não pode usar o limite disponível na sua conta bancária como se fosse uma renda extra no seu orçamento. Muitas pessoas caem nessa cilada, desesperadas por cobrir as últimas despesas de determinado período, quando o dinheiro na verdade já acabou e o mês ainda não. Quando o seu dinheiro acaba antes do final do mês, é sinal de que você gastou mais do que podia. Portanto, muito cuidado nesse período, pois ao ver o extrato bancário, o seu inconsciente poderá lhe enganar e fazer com que os seus olhos brilhem mirando o tal limite disponível, que, como já vimos, é uma tremenda ilusão de ótica. O ideal é evitar usar o limite do cheque especial, ou, se possível, nem tê-lo, em busca do equilíbrio. Compartilhe a sua experiência. Assim como em outros aspectos da vida, quando nos dispomos a realizar algumas mudanças e conseguimos, nosso objetivo é contar a experiência para todo mundo. Dividir a alegria de conquista é tentar convencer as pessoas de que, se você conseguiu, ela também deveria tentar. É assim com quem para de fumar, muda o padrão alimentar e emagrece. Enfim, somos tentados a compartilhar as boas novas.
Com a educação financeira não é diferente. Tanto que é comum recebermos de amigos, vizinhos e familiares dicas de supermercados que vendem mais barato, de lojas que estão fazendo promoção, de endereços de pontas de estoque e etc. Por isso, caso esteja vivendo uma mudança de comportamento em busca do equilíbrio financeiro, você pode ser tomado por uma grande vontade de dividir o que está vivendo com os seus amigos ou familiares, ou até incentivá-los a fazer o mesmo. Se isso ocorrer e você sentir que há disposição de alguns em ouvir a sua experiência, organize uma reunião. Compartilhe com a sua família os dados do seu apontamento. Assim, eles também tomarão consciência da situação e, quem sabe, todos possam descobrir junto outras formas de reduzir os gastos. Mas, se ocorrer o contrário, ou seja, eles resistirem e não se mostrarem dispostos a ouvir ou somar esforços, é melhor não insistir e dar tempo ao tempo. Caso arque com despesas relacionadas a membros da família, no entanto, anote-os detalhadamente. No futuro, pode ser que, ao mostrar a eles o quanto desembolsou a título de mesada ou dentista, por exemplo, ou de qualquer outra despesa, eles finalmente se conscientizem de que, unidos, fica mais fácil chegar aonde se quer. Independentemente do apoio, dê sequência ao seu processo, anotando todas as despesas das fixas, as que aparentemente são irrelevantes. Com isso, logo nas primeiras semanas já será possível ter uma visão ampla dos gastos. E no final de um mês, você poderá refletir sobre eles e sobre as atitudes que compõem, que podem ser adotadas para colocar os números nos trilhos. Veja no exemplo a seguir como podem ficar suas anotações, considerando os gastos mensais mais detalhados. Descrição de despesa: residência, água, energia elétrica, telefone, mercado e manutenção. Gastos pessoais: transporte, medicamento, convênio médico. Instrução: faculdade, curso de idiomas, material escolar, xerox e etc. Outras coisas: lanches, roupas e calçados, cosméticos e cabeleireiros, diversão e lazer, gorjetas, almoço, lanche e café. Total das despesas, total das receitas. Percebe como, ao retratar mais fielmente as despesas e separá-las por categoria, o panorama fica diferente do retrato da tabela da página 32? Entender onde e como você gasta o seu dinheiro, ou seja, fazer o diagnóstico, é importante justamente por isso, revelar o que antes ficava escondido. Corte os pequenos gastos. Diante dessas cifras, você deve ter em mente que o equilíbrio financeiro só pode ser alcançado com a redução dos pequenos gastos. Assim, ao mesmo tempo que estiver alimentando o seu apontamento de despesa, você já pode ir refletindo sobre sua vida e seu padrão de consumo. Isso é o que chamo de consciência emocional. Ao entrar em contato com ela, automaticamente você começa a modificar a forma como lida com o seu dinheiro. Mais do que isso, você terá uma visão mais clara sobre as motivações e os impulsos que estão por trás do seu padrão de consumo. Você pode até achar que não há muito para se cortar nas suas despesas, mas ao fazer o diagnóstico, terá uma visão mais estreita e perceberá que muita coisa é consumida até sem perceber, de forma automática. É o caso da energia elétrica e da água em um banho mais demorado, das taxas de conveniências pagas ao adquirir um ingresso
por telefone, do pacote de salgadinho devorado para enganar a fome até a hora do almoço e etc. Isso sem contar que você pode reconsiderar despesas com serviços que talvez nem sejam tão úteis assim, como a TV a cabo. Você realmente passa tanto tempo assistindo a televisão que justifique pagar a assinatura? E o plano de celular? Ele tem mesmo que incluir serviços mais sofisticados? Não dá para passar sem isso? Pois bem, dê de volta ao apontamento de despesas. Aqui vai um alerta importante. Ele deve ser feito por apenas 30, 60 ou no máximo 90 dias, de acordo com o seu tipo de rendimento, fixo ou variável. Isso porque ele é apenas um diagnóstico que vai mostrar uma realidade que deve ser modificada e não um processo. Ou seja, você não deve ficar escravo dessas anotações, mas você pode, no entanto, repetir esse procedimento anualmente ou quando ocorrer alguma mudança brusca na sua vida financeira, que exige um novo olhar para a situação. Identifique o seu padrão de vida. Independentemente da classe social na qual se enquadra, você sempre deve ter em mente que precisa aprender a viver de acordo com o que ganha. Isso significa que, se você está endividado, provavelmente vive fora de suas possibilidades, ou seja, do seu padrão de consumo. Infelizmente, isso não ocorre apenas com você, mas com muitas outras pessoas que preferem viver de aparência. Quem não conhece alguém que adora contar vantagem, sustenta um mar de superior, mas está falido e cheio de dívidas? Como já dissemos, o importante é que cada um viva de acordo com a sua realidade e planeje para si sonhos mais consistentes. Identificar-se se você realmente fazendo isso é simples. Basta se perguntar: com os meus rendimentos, eu consigo honrar todos os compromissos do mês ou sempre falta dinheiro? Minhas despesas com a escola dos meus filhos, com lazer e vestuário, por exemplo, são pagas de forma tranquila ou eu preciso fazer malabarismo para dar conta delas e viver de acordo com o nível de consumo das pessoas com as quais convivo? É importante ser sincero nessas respostas, porque elas podem identificar que você tenta viver sob um padrão de consumo que não corresponde aos seus rendimentos. Muita gente vive assim, sempre na corda bamba, tentando se equilibrar financeiramente e às vezes chegando a uma situação insustentável. O que precisamos é aprender a dimensionar melhor nossas escolhas. Nesse caso, uma boa análise é: será que às vezes nós contentamos com um pouco e deixamos até de desejar algo melhor? Ou será que fazemos escolhas erradas justamente por achar que merecemos mais naquele momento? Ao avaliar nossa relação com o dinheiro, é muito importante verificar quais hábitos de consumo são de fato necessários e quais são dispensáveis. Esse é um exercício que não podemos deixar de fazer sinceramente e intimamente. Consumo consciente. Consumir de forma consciente significa não sucumbir às tentações que o mercado nos oferece. Separarei a seguir alguns dos recursos usados pelos comércios em geral para fazer compras muitas vezes desnecessárias e que não precisamos, às quais devemos resistir. Cuidado com pague um e leve dois. A ideia de ter algo gratuito é muito forte quando estamos decidindo uma compra e pode nos levar a comprar mais do que precisamos.
Por exemplo, você vê num site que levando mais de um livro, o frete é grátis. E acaba comprando algo de que nem precisava, somente para não ter que pagar o frete. E às vezes, o preço do livro é muito maior do que o valor do frete. Você já havia pensado nisso? Pois então, não esqueça desse ensinamento e reflita muito bem antes de sucumbir à tentação. Com alimentos é a mesma coisa. Os supermercados fazem promoções de alimentos que estão prestes a vencer. E aí você acaba comprando um monte de comida que não vai conseguir consumir antes do vencimento, jogando dinheiro fora. Pense antes de comprar. A dica parece lógica, mas muitas vezes acabamos tomando decisões baseadas no calor do momento e que nos prejudicam mais tarde. Financiamentos são um bom exemplo, pois damos mais atenção ao valor da prestação e se conseguiremos pagá-los com o salário atual, do que no valor final, com os juros e as correções monetárias. Quem compra um imóvel a prazo sempre diz que é um investimento, pois está morando no que é dele. Mas pense bem, você quer comprar um imóvel de 100 mil, com parcelas de R$ 500, que cabem no seu orçamento, mas não percebe que depois de 30 anos acabará pagando 350 mil pelo mesmo imóvel, ou seja, mais que o triplo do valor inicial. E então ainda acha que esse é um bom negócio? Atenção aos gastos invisíveis. Já falamos aqui sobre como você pode acabar gastando mais do que deveria com pequenas coisas do dia a dia, como cafezinho após o almoço e depois não saber para onde foi todo aquele dinheiro. Por se tratar de coisas baratinhas, mas é importante também pensar nos gastos que você terá quando adquirir um produto ou bem. Por exemplo, quando você compra um apartamento, não terá apenas a prestação para pagar. Pense que haverá custos com a reforma, se necessária, móveis, eletrodomésticos essenciais como geladeira, fogão, micro-ondas, além do condomínio e do IPTU. Dependendo do bairro de onde você for morar, seu custo de vida pode subir, mesmo que você continue comprando as mesmas coisas. A variação do custo de vida de um bairro para o outro pode variar até 50%, o que compromete bastante o seu orçamento se você não estiver contando com isso. Compro, logo devo. Pense sempre nessa frase antes de comprar alguma coisa que não seja um bem de valor, como uma casa ou um carro. Um exemplo: você viajou de férias com a sua família e acabou exagerando nas compras com cartão de crédito. Quando chega a fatura em casa, você acaba jogando-a no rotativo para não atrasar a prestação da casa, mas acaba pagando juros muito mais altos. Assim, da próxima vez que for comprar algo por impulso, pare para pensar e veja se aquilo não pode te dar mais dores de cabeça no futuro do que prazer no momento. Esse exemplo que apresentei são para que você reflita e aprenda a viver de acordo com os seus rendimentos. Aliás, o ideal seria começar por gastar de 70% ao máximo 90% de suas receitas. Vamos a um exemplo. Se o seu salário líquido é de R$ 1.800, o ideal é que a soma de seus gastos não ultrapasse 1.620. Ou seja, um importante passo para conquistar o equilíbrio financeiro é reter no mínimo 10% dos seus rendimentos antes mesmo de pagar as contas ou gastar. Esse valor será a reserva que garantirá sua independência financeira no futuro. A lógica é a seguinte: total de retenção 10%, saldo para
adequação do padrão de vida 1620. Essa recomendação de que você deve viver com menos do que você imagina pode assustar. Eu sei. Você pode estar pensando, mas eu já vivo tão apertado que se tirar uma parte vou ficar sem comer. Ou tenho tão poucos prazeres e mesmo assim vou ter que abrir mão deles? As respostas a essas perguntas dependerão do seu diagnóstico financeiro. Aquele que você fez a partir das anotações de todas as suas despesas, grandes e pequenas, no decorrer de um mês. Por isso, aquela prática é tão importante para saber qual o caminho do seu dinheiro. Nessa nova etapa, rumo à conquista do equilíbrio financeiro, a ideia é que você descubra qual é o seu padrão de consumo e reflita sobre os seus hábitos. Certamente você identificará a necessidade de mudança e adequação do seu jeito de consumir os seus rendimentos. Somente dessa forma conseguirá mudar o seu perfil de devedor para poupador.